Olá pessoal, eu sou Alexandre Guzmão, diretor da revista Proteção, e estou aqui para apresentar mais uma edição do nosso programa Personagem de Proteção. Na edição de hoje, o nosso convidado especial é o Dr. René Mendes, um grande profissional que ao longo de muitos anos tem feito um trabalho diferenciado em prol da medicina do trabalho, da saúde do trabalhador, tendo exercido funções importantes em entidades associativas, órgãos governamentais, foi professor importante em várias universidades brasileiras, inclusive nos Estados Unidos, participou de instituições como a OMS, a OPAS, a OIT, entre outras. Olá, meu amigo René, obrigado pela sua presença aqui no programa Personagem de Proteção. Você, como gaúcho que é de nascimento, né? Eu queria aproveitar essa sua experiência pessoal, vivência pessoal, de ter nascido no Rio Grande do Sul, ter morado em vários pontos do mundo, né? Minas Gerais especialmente, São Paulo, teve nos Estados Unidos, em outros locais. Mas se essa é a sua vivência e sua escolha pela saúde pública no início da sua carreira, isso, a medicina do trabalho, essa preocupação com o trabalhador, ela tem alguma ligação com a formação, a experiência do seu pai, que era uma pessoa ligada à religião, que viveu vários locais pregando, né? Fazendo um trabalho de pregação? Olá, gente boa. Obrigado, Alexandre, por essa oportunidade de compartilhar um pouquinho da minha vida, minha trajetória com tanta gente boa e gente da nossa geração e também de outras gerações mais novas. É um prazer estar com você e queria agradecer esse privilégio de ter sido incluído nessa série que você está entrevistando e, enfim, prestigiando. Eu agradeço as palavras que já foram mencionadas no começo e queria dizer, sim, eu sou um gaúcho de São Gabriel, Rio Grande do Sul, mas como costumo dizer, eu sou um gaúcho paulista, mineiro, alagoano e depois novamente paulista. E fora o tempo que eu moro no exterior, que já foi mencionado, que depois eu conto um pouquinho mais, mas eu acredito que sim, a sua indagação ela tem razão. Primeiro porque eu venho, como já foi dito, eu venho de uma família que combinou algumas características importantes para a formação, para a minha formação, que justamente, primeiro, meu pai, um trabalhador que começou como pedreiro, começou como ajudante pedreiro, meu avô pedreiro também, eles brasileiros de São Leopoldo, e que depois de uma certa idade, do serviço militar, etc., ele se converteu ao evangelho, à versão batista do protestantismo no Brasil, aí no Rio Grande do Sul, na região de Porto Alegre, e sentiu-se chamado para ser primeiro um evangelista, depois um pastor, dentro do conceito adotado pelas igrejas batistas, e ele foi trabalhar em São Gabriel, onde eu nasci. Mas ele se casou com minha mãe alemã, família Lausmann,
e que estava residindo em Santa Cruz, mas minha mãe e o irmão dela e os pais dela vieram da Alemanha, e então a mamãe é alemã, era alemã, e então encontrou, ela também era da mesma igreja, mas formou esse encontro entre um trabalhador braçal, agora também dedicado à pregação do Evangelho nossa crença evangélica, protestante e batista, e a origem de minha mãe, que também é de uma família trabalhadora. Meu avô era engenheiro, veio da Alemanha, passou por um tempo em Buenos Aires, depois veio para Santa Cruz do Sul. E esse encontro entre o protestantismo e a origem alemã da minha mãe, a ascendência alemã, ela mesma alemã, é, permitiu não só uma educação assim muito rigorosa, muito disciplinada, mas também a valorização que se dá no protestantismo é, ao trabalho como um valor e não algo a ser desprezado ou algo opcional. O protestantismo às vezes até exagera nessa questão da valorização do trabalho. E meu pai deu o exemplo, porque ele até a cidade seguinte, que ele primeiro foi para São Gabriel, onde eu nasci, eu digo eu e meu irmão gêmeo, o professor Marcelo Mendes, somos gêmeos, e depois de 7, 8 anos em São Gabriel, meu pai foi para Canguçu, e até essa época ele trabalhava como pedreiro e como pastor. O Canguçu ele começou a então receber algum subsídio da igreja para ele poder se dedicar em tempo integral. Mas então esse encontro do protestantismo com a origem alemã fez com que o trabalho fosse, aprendi, me criei num ambiente de valorização do trabalho e outras valorizações, né, do estudo, da disciplina, etc., que são muito rigorosos na formação, como também o próprio Alexandre sabe disso, porque tem a ascendência semelhante. E, então, esses primeiros 12 anos foram no Rio Grande do Sul, nessa condição entre São Gabriel e Canguçu, e foi então em 1958 que meu pai, como pastor, foi convidado por uma igreja em São Paulo, na capital de São Paulo, na Zona Leste, na Água Rasa. E onde, então, muito cedo também, ele teve que também trabalhar como pedreiro e até nas obras da própria igreja, casa pastoral, obras sociais, e, enfim, ele nunca deixou de ser um construtor e um pastor. E nós, meu irmão gêmeo e eu, muito precocemente, aos 12 anos, estávamos também trabalhando na construção civil, até de forma hoje seria proibida. Na época fizemos isso quase que intuitivamente, que era dever nosso ajudar o pai e também ajudar as obras da igreja, e nós começamos como pré-serventes de pedreiro, foi a origem profissional minha. A partir dos 12 anos foi como ajudante de pedreiro, ou servente de pedreiro, como chamamos aqui em São Paulo. Eu vou fazer uma parada para fazer uma ressalva, que nós estamos gravando esta entrevista agora no final de abril de 2021, e que meu pai, graças a Deus, está vivo ainda, vai completar 100 anos agora em agosto, não sei quando vai ao ar esta entrevista, mas ele está lúcido e ainda com os mesmos valores e ainda atualizado. Ele lê diariamente os jornais e discute política, ele faz a devoção dele, conhece a Bíblia, ele corre salteado e lê todos os dias ainda, mas ele é um homem antenado por, inclusive, assim, assuntos diversos, né? Então, isso quer dizer, até porque, de certa forma, eu agora, nesse momento, com 75 anos, também tenho esse exemplo de uma pessoa que combina o trabalho, a devoção religiosa, com estando ligado ao mundo, não é uma coisa abstrata e vamos dizer assim,
de estar nas montanhas e afastado do mundo real. Pelo contrário, depois eu vou voltar a esse assunto, mas é estar engajado na vida real em defesa dos mais necessitados e que precisam do trabalho e do exemplo. Obrigado. Perfeito, perfeito. Aí você, digamos, vamos pular um pouquinho, porque senão nós vamos umas 5 horas de gravação aqui, vai ser muito legal, mas eu acho que vamos tentar objetivar e focar um pouquinho mais depois dessa explicação. Acho que deu para entender um pouquinho do seu perfil humanístico, né? Essa questão ligada a essa experiência pessoal de vida nos dá uma bagagem que não se perde ao longo do tempo. Mas vamos lá, você foi em São Paulo, imagino, você em São Paulo fez a faculdade de saúde pública, né? Depois veio a fazer medicina do trabalho, mas a primeira medicina que você fez foi saúde pública. Desculpa. Sim, pode falar. É que a formação, quer dizer, aí os passos vão. Sim. E a formação médica se deu na Escola Paulista de Medicina, hoje Unifesp. Perfeito. E depois, então, como opção de especialidade, foi que eu entrei na saúde pública e na Faculdade de Saúde Pública, que eu posso contar depois. Não? Perfeito. Bom, então fala um pouquinho por que saúde pública e depois por que medicina do trabalho. Então, foi o quê? Uns 7, 8 anos depois de se formar com saúde pública, você entrou na medicina do trabalho, é isso? A opção? Não, é porque, na verdade, eu queria contar um pedaço, porque quando eu estava no 5º ano de medicina, assisti um curso internacional que foi ministrado aqui pela Fundacentro sobre medicina do trabalho, em francês, com professores convidados de Estrasburgo. Eu estava, então, no 5º e depois no 6º ano, foram 2 ciclos de cursos que a Fundacentro ministrou, e eu fiz uma aproximação já em 71 e depois em 72 com a Fundacentro, porque ela trouxe esses professores franceses e eu assisti como assim neófito, totalmente neófito, e fiquei super empolgado com o curso internacional de uma semana um bloco, segunda semana, outra vez outra semana, com um intervalo entre esses 2 ciclos. Mas o que eu queria dizer é que, a partir do 5º ano de medicina, eu já estava querendo ir à saúde pública e como campo de atuação, ou seja, eu queria ter uma atuação mais no coletivo, uma atuação de mais impacto, sobretudo nas condições sociais do Brasil, e cheguei a pensar em fazer parasitologia, em fazer medicina preventiva, em fazer epidemiologia, e que são as áreas, vamos dizer assim, os ramos da saúde pública. Mas, então, eu me encaminhei para a Faculdade de Saúde Pública da USP, logo depois de formado, aliás, até já antes eu tinha ido, mas a partir de 72, sob a orientação do professor Diogo Pupo Nogueira, eu comecei a fazer os cursos que estavam disponíveis para a formação já em saúde ocupacional, ensino do trabalho, higiene do trabalho, outros nomes que eram os cursos ministrados na Faculdade de Saúde Pública de São Paulo, sob a orientação e a responsabilidade do professor Diogo Pupo Nogueira, a quem eu devo um reconhecimento grande por ter sido o meu tutor original. Mas eu tinha que grande fazer profissional, a formação. Né? Faz falta hoje, né, Sim, o professor Diogo? Faz falta. O professor Diogo Pupo Nogueira ainda é a minha grande referência profissional. Em segundo lugar, o professor Bernardo Bedricou, também faz falta. Me ensinou passo a passo da prática, né, aqui no SESI, em São Paulo, a partir de 72. E depois, mais tarde, na vida associativa, o professor Oswaldo Paulino, são as minhas 3 grandes referências de formação, também, todos já se foram há muito tempo. E o que eu ia dizer é que tinha que, então, combinar a formação profissional com a prática em uma área que não estava desenvolvida, né? Até hoje ainda não está muito desenvolvida, mas naquela época, então, as opções que existiam eram a Faculdade de Saúde Pública para os cursos de formação acadêmica e o SESI, na unidade aqui de São Paulo, na Zona Leste, o Belenzinho, Rua Catubi, 366, ali era o local de atendimento de trabalhadores, coordenado pelo Dr. Bernardo Bedricou. Então, eu tive o privilégio de fazer essas 2 formações, a acadêmica na faculdade com o professor Diogo,
e na prática, sobretudo, de doenças profissionais, doenças do trabalho, com o doutor Bernardo no SESI. E, ao mesmo tempo, eu tive a grande bênção de Deus, foi porque assim que me formei, após assistir esses cursos com os franceses, eu procurei, na época, o superintendente da Fundacentro, que era o general Moacir Gaia, e disse a ele: eu estou recém-formado, eu quero fazer alguma coisa bonita nessa área, nesse campo, e eu queria começar a ser aqui estagiário, voluntário, o que for, porque eu tinha um vínculo de trabalho que me mantinha, que era à noite, eu trabalhava no banco, eu sempre trabalhei, e mesmo durante o curso médico, eu trabalhava como bancário no horário noturno, de dia medicina, à noite no banco. E essa altura, então, Você me fazia apresentei. à noite, por quê? O que fazia o bancário à noite? Qual é a sua atividade? Não é um horário muito comum para bancário, né? Havia muitos universitários, né, muitos universitários que faziam concurso de ingresso no Banco do Brasil e no Banespa, então Banespa, Banco do Estado de São Paulo. Sim. Eu fiz o concurso, eu passei no Banespa porque, desculpa, eu passei no concurso e trabalhava, então, entrei de dia, mas depois que entrei na faculdade, passei para a noite. Fiz o curso médico todo, trabalho à noite. E havia várias sessões, havia a área de computação, a área do então serviços, vamos dizer, de processamento de dados, que não era... Digitação de dados, por aí, essas coisas mais a área do que compensação chamavam... de cheques, uma parte... compensação era a que mais tinha gente, imagino. de compensação manual. Tudo a ver com você, né? Tudo a ver com você, essa coisa bem assim. E depois eu fui na área de cobranças, a área de controle de contas correntes, porque tudo era diferente, todo o processo do trabalho bancário era diferente. Então, tinha a turma de dia e a turma da noite que trabalhava fazendo os ajustes para fechar o expediente. Essa turma trabalhava até meia-noite, que era o meu caso. Outras trabalhavam a noite toda, a madrugada, etc. Tinha vários horários lá. Desculpe, estava te interromper, mas eu fiquei na dúvida, esse horário noturno. Mas pode continuar. Então, você estava se dispôs a trabalhar na Fundacentro durante o dia, mesmo que fosse voluntário, apenas para aprender. Exatamente. Mas eu devo um reconhecimento, e é bom que fique registrado isso na história, Alexandre, quem está me ouvindo, que a Fundacentro, criada em 69, quer dizer, começou a funcionar em 69, por lei em 67, em 69 foi instalada aqui em São Paulo, na Rua Cardoso de Almeida, 520, em Perdizes, e ela foi dirigida, primeiramente, vários anos, por um militar, o general Moacir Gaia, e eu devo um reconhecimento muito grande a ele, porque ele era um homem lúcido, um homem de visão, no sentido de qual seria o papel da Fundacentro. E ele acolhia os jovens, acolhia as pessoas qualificadas, tinha algumas desconfianças com alguns profissionais da época que queriam, de alguma forma, influenciar a Fundacentro, e ele teve a lucidez de se cercar de pessoas jovens, e eu fui uma dessas pessoas privilegiadas, junto com Bernice Geuser, que já estava lá, Leonídio, que também já estava lá, Oswaldo Paulino Filho, que já estava lá, e eu, na área médica, encontrei um colega que já estava lá, mas acabei praticamente sendo o que liderou o desenvolvimento da área médica de medicina do trabalho dentro dos quadros da Fundacentro em São Paulo. Mais tarde veio o Satoshi Kitamura e vieram outros colegas que formamos um grupo muito importante, inclusive com uma clínica de doenças profissionais, junto com a Escola Paulista de Medicina, um ambulatório, que, de certa forma, foi a segunda opção de São Paulo, depois do SESI, do Dr. Bernardo, foi o da Fundacentro, que abrimos aí na Vila Clementina, em São Paulo. Mas, quer dizer, então, eu tive a sorte eu digo sorte, sim, e também devo agradecimento sempre a Deus, porque me deu essa oportunidade de começar minha trajetória na Fundacentro, que teve a visão, o general Gaia teve a visão de incentivar a minha própria formação. Então, eu não fiquei voluntário lá, eu fui contratado como estagiário, até em condições bastante razoáveis, e que me permitiu, então, começar o meu estudo prático no ambulatório, fazer minha formação no SESI, fazer meus cursos na Faculdade de Saúde Pública, tudo como no quadro da Fundacentro,
e pago pela Fundacentro, e a Fundacentro, vamos dizer, apostou em mim. Eu fiquei lá até janeiro, até fevereiro de 1976, então fiquei 4 anos completos na Fundacentro, sempre com o prestígio de que eu era um jovem e a Fundação investiu em mim, na minha formação, na minha qualificação, eu parti do zero. E os anos de Fundacentro foram anos de combinar um projeto institucional importante para o país com a formação de jovens, de lideranças jovens, né? Já mencionei alguns nomes aqui, há muitos outros que tiveram a sua formação também na Fundacentro, Mário Bonciani e outros que eu poderia mencionar, uma lista grande, sem contar os colegas da área de higiene, que são todos hoje muito conhecidos na ABHO, todos começaram na Fundacentro. E, então, assim, a Fundacentro foi meu primeiro vínculo já profissional, porque eu tinha já, como eu disse, comecei a trabalhar aos 12 anos e nunca parei, mas como office boy, como bancário, etc., Fundacentro, na minha trajetória, foi importante, porque também fazíamos um link com a Faculdade de Saúde Pública, onde eu pude fazer todos os cursos que existiam na época, e meus títulos, minha carreira, vamos dizer assim, acadêmica, esteve na Faculdade de Saúde Pública, que então lá o entendimento é que a saúde ocupacional era uma área, um campo, vamos dizer assim, da saúde pública. Eu faço um parênteses para lembrar que a medicina do trabalho você pode fazer via saúde pública, medicina preventiva, saúde coletiva, que foi a minha opção, ou via medicina legal, perícias, medicina legal, que não foi a minha opção e nunca foi. E então eu fiz pelo viés da saúde pública, saúde coletiva, medicina preventiva, o viés da medicina do trabalho e saúde do trabalhador, sempre olhando o populacional, né, o coletivo e as intervenções ambientais, intervenções nos locais de trabalho, no olhar como sanitarista, que foi a minha opção e, graças a Deus, nunca me arrependi dela. Há outras opções, mas a minha foi a opção que me deu mais realização, porque eu nunca deixei de ser um homem de saúde pública, trabalhando pelos trabalhadores e pela saúde do trabalhador. Essa tua opção, então, ela mais te levou então para o lado público, né? Para as instituições públicas, para a academia, mas daí tem uma experiência também sua no Ministério da Saúde, no Ministério do Trabalho, depois tem outras, mas eu estou tentando seguir o timeline da sua vida, né? Você esteve na Fundacentro, quanto tempo ficou na Fundacentro? Na Fundacentro eu fiquei 4 anos. 4 anos. E depois eu fiquei um ano aí num limbo aí entre CETESB e alguns outros consultorias para o Ministério da Saúde em Brasília, tal. Até começo de 77 eu fui fazer a consultoria internacional na América Central, fui a Washington, comecei meu trabalho internacional. Mas eu queria voltar um pouquinho para a Fundacentro, porque ali eu tive o privilégio de ser o contraparte de um consultor, de muitos consultores estrangeiros, mas um deles que mais tempo ficou, que fez um grande projeto de Fundacentro para a OIT e para o Banco Mundial, para o financiamento do Banco Mundial, mas um projeto a serviço da OIT, foi o professor Marcus Wasserman, de Israel, de Jerusalém, já falecido. E eu trabalhei com ele. E ele me ensinou muitas coisas, e entre as coisas que ele me ensinou foi justamente a importância do aspecto institucional, ou seja, o que a Fundacentro poderia vir a ser comparado com outros institutos da época, o NIOSH e outros institutos de referência no mundo. E segundo, ele me fez ver que era para olhar o mundo e era para ter uma visão global. E ele mesmo de Israel estava nos ensinando aqui, mas havia consultores em muitos países do mundo aqui e que devem ser lembrados oportunamente. E também me obrigou a aprender inglês, ou a melhorar meu inglês. Disse, não dá para você trabalhar numa Fundacentro de ser um grande Instituto Nacional de Saúde Ocupacional, como é o da Suécia, da Finlândia até hoje, o NIOSH e outros. O da Suécia acabou, mas o da Finlândia ainda é uma grande referência, sem ter essa visão de mundo e dominar o inglês e o espanhol.
E foi aí que eu comecei, então, a viajar e a sair, vamos dizer assim, e isso me levou, bom, até quando mudou a gestão da Fundacentro e houve uma mudança abrupta da direção da Fundacentro, e eu rapidamente, eu era o segundo, era o diretor técnico na época, então, em começo de 76, eu saí da Fundacentro por um conflito direto com o novo superintendente da Fundacentro, que substituiu o general Moacir Gaia. E, então, de 76 até começo de 77, eu fiquei com algumas atividades na área ambiental, com a CETESB aqui em São Paulo, e também atividades em Brasília, criando um novo órgão lá junto ao Ministério da Saúde. Mas eu fiz essa viagem como consultor por 2 meses na América Central, trabalhando com temas globais e regionais. Foi, então, a minha inauguração internacional se deu nessa transição entre 76 e 77, quando, então, fui convidado a fazer o que eu sempre quis fazer, já que eu queria ficar na Fundacentro e ser o líder da Fundacentro. Era meu sonho fazer da Fundacentro um grande instituto de saúde ocupacional, ou o nome que quisesse dar. Mas eu estava me preparando com meus títulos, fiz minha especialização, meus títulos de especialista, depois mestrado, depois, mais tarde, doutorado, mais tarde outros títulos também, mas eu já estava no doutorado quando fui convidado para iniciar minha vida acadêmica, no sentido estrito, que era ser professor na Unicamp. Fui convidado pelo professor Manilo Fávero, que também já não vive mais, e eu, em julho de 1977, eu fui para lá. Mas a circunstância, fiquei lá no departamento até no ano 91, mas nesse período fiz tanta coisa que eu até, sempre na área pública. Inclusive, cheguei lá, fui ser diretor de um centro de saúde escola em Paulínia, era um convênio entre a Secretaria da Saúde e o Unicamp, que Paulínia, o centro de saúde, que tinha recebido recursos e era um modelo de organização pela Fundação Kellogg's, que pôs muito dinheiro lá e treinou muita gente. Eu fui diretor lá e foi meu primeiro cargo em serviço público. Depois cheguei a ser secretário adjunto de saúde do Estado de São Paulo, fiz outras coisas, mas meu primeiro laboratório foi ser diretor de um centro de saúde em Paulínia, junto a Campinas. E então, nesse link entre o Departamento de Medicina Preventiva e Social, que assim chamava, e o Centro de Saúde Escola de Paulínia, foi que eu comecei, então, a minha carreira como professor, contratado, concursado, etc., em 77. E lá fiquei oficialmente até 91, mas nesse período eu fiz de tudo. Nesse período é que eu comecei as viagens internacionais a toda hora, né? E fui, vamos dizer, num crescendo de atividades internacionais que em 82 foi quando eu fui convidado a assumir um cargo de coordenador de saúde ocupacional para a América Latina, para as Américas, em Washington. Mas, a essa altura, eu já tinha feito muitas consultorias em vários países. Isso na OMS ou na OPAS, esse cargo? A OPAS, a Organização Pan-Americana de Saúde, ela é o ramo da OMS, Organização Mundial de Saúde, para as Américas. Américas, sim. Ela foi criada antes, em 1902, e depois, em 1948, ela fez um convênio com a Organização Mundial de Saúde, quando ela foi criada. E, então, esta Organização Pan-Americana da Saúde se tornou o braço da Organização Mundial de Saúde, OMS, que tem a sede em Genebra, e a OPAS tem a sede em Washington, mas tem presença em todos os países, né? E as duas são conveniadas e são hoje consideradas uma única organização. Então, a essa altura, eu já tinha trabalhado como consultor em vários países, inclusive Venezuela, Peru, Chile, Bolívia, praticamente todos os países. Eu, então, tive o privilégio de trabalhar na Organização Pan-Americana de Saúde, na sede em Washington, com uma função regional. Regional, para eles, era tudo, Américas. Lá eu fiquei 2 anos, poderia ter ficado a carreira toda lá, mas até 60 anos, porque 60 era o prazo para funcionários internacionais se
aposentarem compulsoriamente. Hoje mudou um pouquinho, mas ainda era. Foi quando, então, tive o privilégio de trabalhar também com a Berenice Gölzer, né, que estava em Washington. Perdão, eu estava em Washington, ela estava em Genebra. E nós trabalhamos, então, na mesma época, etc. Dr. Bernard Bedricot, mais tarde, estava também em Genebra, pela OIT, então formamos um trio brasileiro nas organizações internacionais, né? Berenice Gölzer, Bernard Bedricot em Genebra, e eu em Washington. Havia outros brasileiros, mas assim, nessa área profissional, eu tive o privilégio de encabeçar essa estruturação dessa área da Organização Pan-Americana de Saúde, e o que me obrigou a viajar muito. E me obrigou a viajar pelo mundo, porque eventos internacionais me obrigaram, junto, além da ICOR, que eu já estava afiliado desde 1972, então eu passei realmente a ser alguém que viajava muito, muito, e que principalmente na nossa região da América Latina, que até hoje eu transito. Hoje, que eu digo é hoje mesmo, porque hoje mesmo recebi uma mensagem de colega da Argentina, outra mensagem de colega do México, e eu vou participar de eventos lá, estou participando de eventos, tenho participado de eventos, e cultivo ainda essa rede de relacionamentos com os países latino-americanos, do México até a Argentina, passando para a América Central e Caribe. Então, isso foi realmente um momento, talvez, mais assim, de maior realização minha. Eu emprestado da Unicamp, vinculado à Unicamp, mas trabalhando na OPAS e na OMS, mais tarde, 2 anos na OIT, também com a sede em Genebra, mas vinculado ao escritório de Lima, no Peru. Então, foi um período assim, muito, muito produtivo para o trabalho internacional. Talvez menos Sim. para a vida acadêmica. Foi. Você esteve em todos os... Você conheceu todos... Quantos países você teve nesse período? Porque eu imagino que essa atuação foi fantástica sob o ponto de vista profissional e pessoal, porque é conhecer povos, conhecer pessoas, conhecer cultura, conhecer formas digamos, na nossa área de saúde do trabalhador, a gente conhecer como as empresas, os profissionais... Eu imagino que essa escola não tem preço, né? Essa escola é fantástica, né? Você tem razão, Alexandre. Eu sou uma pessoa muito feliz, muito realizada e talvez ímpar com esse tipo de experiência, né? E devo a Deus, devo às oportunidades que a vida me deu, devo às lições que Marcos Wasserman e Bernardo Bedricot e o Dr. Valdemar Ferreira de Almeida, da área dos agrotóxicos e dos pesticidas, que também era um brasileiro ilustre internacional, viajei com ele muitas vezes, e que dominava o inglês, o alemão, o espanhol, o francês, que eu também precisei me comunicar em francês, e então éramos os homens do mundo, e eu devo a eles todos já se foram, mas assim, eu devo muito porque foi um tipo de trabalho que pouca gente teve esse privilégio. E foi construído, foi abençoado por Deus e foi um investimento também, investimento na questão de valorizar as outras culturas, valorizar as diferenças, valorizar os interlocutores institucionais distintos de todos os países. Cuba eu fui umas 3 vezes, Chile eu fui dezenas de vezes, e todos os países da América Latina e também do Caribe, inclusive do Caribe inglês e do Caribe francês e da América Central, que são 6 países, não confundir a América Central com o Caribe, que são regiões diferentes. E fora estando residindo nos Estados Unidos e também, por extensão, aproveito para lembrar que o fato de estar trabalhando e residindo em Washington me oportunizou uma aproximação com a Universidade Johns Hopkins, que é em Baltimore, que é pertinho são 60 milhas, eu fazia esse percurso e frequentei a Escola de Saúde Pública, a famosa Escola de Saúde Pública da Johns Hopkins University, em Baltimore. E eu frequentei para assistir reuniões e para me atualizar, mas logo fui convidado a ser professor visitante lá. Já em 83, eu já fui convidado
Eu estava em 82 em Washington, fiquei até 84, mas de 83 em diante também estava vinculado à Universidade Johns Hopkins, no Departamento de Saúde Ocupacional e Ambiental. E ali eu fui professor visitante durante 21 anos. Até 2014, eu estava vinculado, já nem sei mais quantos anos deu, mas acho que é isso. Ministrei cursos até 2001, anualmente. Todos os anos ia para Baltimore. E ali ficava na Johns Hopkins 1 mês, 2 meses, sempre, janeiro, fevereiro. Outra Então, experiência isso me fantástica, deu, né? Essa experiência na Johns isso me deu Hopkins. primeiro, assim, me obrigou a aprender, a desenvolver o meu idioma, porque tudo era em inglês. Segundo, eu tinha alunos do mundo inteiro lá, né? Então, além da rede da OMS, a OPAS, OIT, com quem trabalhei 2 anos, nos mesmos países da região chamada América Latina e Caribe, e mais os cursos da Johns Hopkins, me fizeram ter uma rede de relacionamentos praticamente no mundo inteiro. Não visitei o mundo todo, a minha lista é de 55 países, mais ou menos, mas, obviamente, eu não conheço profundamente a África, fui poucas vezes à África, e algumas regiões da Ásia também não. Mas, assim, eu tive o privilégio de realmente, por uma razão ou por outra, inclusive pela ICO também, de circular o mundo todo, quer dizer, uma boa parte do mundo, né? O mundo todo não é uma forma de dizer. E principalmente aqui na região, né? Eu até hoje eu dou aulas e cursos em espanhol e participo de atividades, como mencionei, atividades latino-americanas todos os meses. E tenho essa rede de relacionamentos. O meu maior patrimônio é uma rede de relacionamentos, tanto no Brasil quanto no exterior. Você sabe disso porque o dicionário mostrou isso. O dicionário que a Proteção publicou no ano 2018 mostrou que foi possível reunir 522 autores, né? E sem grandes dificuldades, e graças a esta rede de relacionamentos e que explicam assim, por que eu hoje me considero realizado. Não terminei minha carreira, mas assim me considero, por enquanto, uma pessoa realizada, e em função muito dessa trajetória de ter construído laços e redes de relacionamentos no Brasil e no exterior, e isto é muito importante para o sucesso de qualquer pessoa, ter esta rede, construir e investir, né? Investir nela. Perfeito. Renê, inclusive, sobre esse aspecto, antes de a gente passar para falar um pouquinho mais dessa sua trajetória, eu queria... Porque, assim, a gente está falando e talvez a gente tenha como assistentes desse programa pessoas jovens que estão começando a sua carreira e que, com bastante inveja positiva dessa sua experiência e tal, e que talvez gostassem de fazer alguma coisa nesse sentido, né? E eu acho que essa questão do network, dessa rede de pessoas, de amigos, de relacionamento, eu acho que é um dos segredos do sucesso da vida de qualquer grande profissional, né? Então, conta um pouquinho, assim, resgata um pouquinho, assim, como é que você construiu essa rede, né? Além né, do trabalho, trabalhar com as pessoas e tal, mas não é só chegar numa sala e ficar trabalhando junto, né? Tem um trabalho, tem um investimento para construir essa rede, né? Fala um pouquinho como é que se faz essa rede aí, dá uma receita de bolo aí para a gente. Não tem receita. Eu acho que tem muito a ver, primeiro, com temperamento, né? As pessoas precisam gostar de pessoas, né? Então, assim, gostar de pessoas é o ponto de partida, né? Gostar de pessoas. Depois, há algumas regras básicas, né? Que é o respeito à diversidade, são algumas coisas que eu aprendi da minha infância com a minha mãe e com o meu pai, que é o respeito, que é a forma, vamos dizer, afável de conversar com as pessoas, de buscar o entendimento, de buscar a paz, né? E até hoje eu sou visto como um articulador e um construtor de pontes e vamos dizer, um mobilizador, mesmo nas diferenças, eu circulo bem entre as várias áreas, inclusive de ideologias diferentes. E então é uma questão de perfil, vamos dizer assim, pacificador e de ouvir e de falar
a falar de mais ouvir do que falar, mas assim, de valorizar as pessoas, né? E, então, isso talvez até vem um pouco da igreja, porque na igreja nós aprendemos muito isso e cultivamos a importância vamos dizer, das pessoas, né, de formar as comunidades, de valorizar o coletivo, os irmãos, a irmandade. E a irmandade é o mundo todo, não são só os da nossa igreja, são os cristãos que deveriam, inclusive, ser muito mais diferenciados na cordialidade, no respeito ao próximo, no cuidado do próximo. Isso deveria ser uma marca do cristão. Isso não digo que seja a minha marca, eu gostaria de ser assim, mas eu sei que é assim que está escrito na Bíblia e é assim que devemos aprender. Agora, também uma questão importante é cultivar, né? Então, por exemplo, eu tenho ainda até hoje agendas com os nomes, as datas de nascimento, os aniversários, os endereços, os vínculos, e graças a Deus, tenho até hoje uma memória boa para lembrar detalhes. Por exemplo, a minha colega lá da Venezuela, doutora Branca Navas, eu me lembro os detalhes todos, o nome do marido dela, que recentemente morreu, o aniversário dela, o endereço dela eu tenho, e eu anualmente mando uma mensagem. Agora, pelas redes sociais, eu tenho uma rede com mais de 5.000 pessoas pelo Face, e todos os dias eu inicio o dia cumprimentando os aniversariantes do dia, que o Face me avisa. E hoje, por exemplo, mesmo já saudei 3 pessoas de vínculos diferentes, vamos dizer, de tribos diferentes. E esses são amigos mesmo, né? Não são amigos que a gente fala que a rede social aí tem muitos amigos e tal, né? Pois são amigos mas realmente cultivados, não é 5 mil assim. Lembrados Uma dos postagem que detalhes. todo mundo deu like para você, não é amigo de Pois contato, né? E valorizar, dizer assim, ó, dia 14 de janeiro é o aniversário do Rudi Fati, em Curitiba, e ele vai fazer 76 anos. Eu, no dia 14, eu vou ligar para eles e, Rudi, você agora alcançou a minha idade, somos contemporâneos. E isto que eu dou esse exemplo é só no sentido de que isso precisa ser construído e mantido. É verdade que os dias atuais estão distanciando as pessoas, apesar da facilidade das redes, né? Nós estamos hoje com polarizações, eu mesmo estou no meio de participo de polarizações que hoje dividem o mundo, né? E é comum isso. Então, talvez tenha perdido alguns colegas e amigos, perdido no sentido, vamos dizer, de não ter mais esta assiduidade, Isso é muito mesmo triste, né? assim. Esse É é um muito aspecto triste. triste, Eu né? perdi. Eu não vou dizer nem que eu perdi, muitos de nós perdemos, né? E, inclusive, parte da minha trajetória, por exemplo, vinculada à ANAMT, que eu fui desde 72 membro e cheguei a ser presidente 2 vezes, fui tudo lá. E que hoje eu nem pertenço mais à ANAMT. E, então, assim, eu lamento que tenha havido polarizações danosas para as pessoas, entre as pessoas, né? Entre as pessoas. Mas eu então queria só completar dizendo assim, isso tem que ser construído, né? E aí a vantagem de dominar ou ter forma de comunicar em outros idiomas, né? Eu, por exemplo, escrevo em espanhol para os meus amigos, eu escrevo em inglês para os meus amigos, e às vezes até em francês. Alemão eu entendo, mas eu não, como você sabe também, você também entende, mas, Alexandre, mas não tenho capacidade de escrever nada. Alemão é muito Mas o que eu ia difícil. dizer é assim, a gente cultiva a determinados detalhes, né? E então isso vai sendo construído. Por exemplo, eu participei num congresso argentino de medicina do trabalho. Nem aqui no Brasil sou mais convidado, mas na Argentina eu sou, em outros países do mundo eu sou. E eu ministrei uma conferência de abertura no congresso argentino este ano em espanhol, falando espanhol, e todos sabem, e eu também sei, que é um espanhol quase perfeito.
Mas é um investimento, né? É um investimento, e isso significa que você fortalece os laços com os colegas de lá. Isso também já fiz em inglês, e, enfim, no mundo inteiro, mas é uma forma de você se aproximar das pessoas, né? Além de detalhes, assim, chamaria de que são do tempo que era tudo presencial, que a gente podia ir tomar um café, comer uma pizza, tomar um vinho, enfim, que sempre foi um valor importante. Como você mesmo sabe, você foi tomar um vinho comigo, se não me engano, por ali em Porto Alegre, ali num lugar muito especial que você me apresentou, o vinho Taná, uruguaio, Uruguai, né? que eu nunca mais deixei de tomar, e Fantástico. não com você, infelizmente, mas ali fui numa uma rua especial em Porto Alegre, que eu agora não lembro o nome, mas e significa o quê? Significa, na verdade, a construção e a manutenção de laços pessoais e também profissionais, né? Mas principalmente Verdade. pessoais. Você tem uma memória fantástica, né? Você consegue lembrar coisas, né, absurdas e pessoas e fantástico a sua capacidade de guardar isso. A gente tem a experiência, mas você consegue e com muita afetividade lembrar, né? Que é fantástico também. Isso é uma receita interessante, e que eu tenho muita inveja positiva disso, porque eu tenho uma péssima memória para determinadas coisas e lembro da nossa almoço. Agora você falou do vinho, agora é que eu lembrei, porque eu não lembrava que eu tinha falado do vinho para você e você lembrou, né? Então, Você me apresentou o Taná, assim, ultimamente eu estou gostando muito do Taná, é e eu verdade. tomamos um Taná, e eu até hoje alterno o Taná, está junto com o Uma boa uva Malbec uruguaia. Legal. uruguaio. Bom, deixa eu tentar continuar aqui, que eu acho que tem Eu muita coisa para falar. ainda Sim, não falei da minha ida depois a Belo Horizonte, mas assim, eu exatamente. ainda Aí, estou, por enquanto, lá por volta de 1980 década e de poucos, né? 80. Década de 80. Você teve no Ministério do Trabalho um pouco mais tarde, né? Foi depois, no Ministério do Trabalho lá em Brasília, daí eu estou falando, né? Você pode pôr no Fundacentro, Eu Ministério do Trabalho, mas tive, sim. eu estive nos dois, na saúde e no trabalho. Na saúde, a primeira vez em 76, que eu já mencionei, depois eu estive outra vez no Ministério da Saúde, perdão, estive em 76, 77 no Ministério da Saúde, em Brasília. Dos anos 90, eu tive o privilégio de trabalhar um tempo em Brasília, primeiro convidado por colegas que tinham trabalhado com a ministra Doroteia? Não. Doroteia, Doroteia sim, Werneck. Doroteia Werneck. Agora a minha E memória funcionou. não, é que eu me lembrei na hora Doroteia, mas fiquei com medo de confundir com Dorothy, que é uma pessoa com quem trabalhei também. Mas a ministra Doroteia, e eles me chamaram, e o Adolfo Cutolo, o Sérgio Cutolo e o Adolfo me chamaram para trabalhar em Brasília para ser o diretor do Departamento de Saúde e Segurança do Trabalho. Aquele, já foi secretaria, depois foi departamento, depois voltou a ser secretaria, depois voltou a ser departamento. Na época, na época, que era começo do governo Collor, eu não tinha nada com o Collor, mas tinha com essa equipe da ministra Doroteia, e que me convidaram, então, para ser o diretor do departamento. E ali fiquei uns 6 meses, mais ou menos, mas estava uma situação muito incômoda, porque se criou também um departamento similar na Previdência Social, e era um Ministério do Trabalho e Previdência, mas tanto na Previdência como no Trabalho havia, inclusive, uma área com esse mesmo nome, e foi uma confusão, vamos dizer, de interna do próprio Ministério, que me deixou muito desgostoso, e também com nomeações assim de caráter político que acabaram me desgostando do trabalho que eu estava fazendo. Eu estava disposto a sair. Quando eu fui convidado, então, lá em Brasília mesmo, pelo Dr. Schubert, para praticamente sair de um prédio e entrar no outro, porque os prédios são iguais ao lado um do outro, o Ministério da Saúde.
e o Dr. Schubert me convidou para ser diretor do departamento técnico de vigilância da saúde. Ele era o secretário nacional de vigilância da saúde quando o ministro era Alcine Guerra. E eu tive o privilégio de fazer um trabalho muito bem feito com o Dr. Schubert, a quem eu realmente tenho a maior estima, né? Aí de Montenegro, se não me engano, ele era de Montenegro, e nós, então, trabalhamos juntos. Naquela ocasião, eu já conhecia Schubert desde o ano 77, quando ele estava no INSS ainda, ou no INPS, inclusive, na época. E assim nós trabalhamos juntos ali em 90 e 91. Foi quando, então, foi aberto um edital de concurso na Universidade Federal de Minas Gerais para professor titular. Todo professor de carreira quer chegar a ser titular, né? Titular, normalmente, é o nível 5, nível 6, depende das carreiras, se é estadual ou é federal. E eu estava na Unicamp como professor doutor, e faltariam ainda 2 degraus, e dependendo da carreira estadual ou federal. E a Universidade Pública Federal abriu concurso para professor titular. E eu me apresentei com vamos dizer, com apoio e com incentivo da professora Elizabeth Costa Dias, a quem devo muito, por ter me incentivado para esse concurso, por ter apoiado nos trâmites burocráticos, e eu me inscrevi e fiz esse concurso e passei. E fui, então, saí de Brasília e fui para Belo Horizonte. Já tinha saído de Campinas, estava em Brasília, mas me desliguei da Unicamp e me vinculei à UFMG. a UFMG, a Faculdade de Medicina da UFMG, Departamento de Medicina Social, Preventiva e Social. Faço um parêntese, porque por 6 meses trabalhei em 87 ainda como secretário adjunto de saúde aqui em São Paulo. Eu estava na Unicamp e o professor José Aristodemo Pinotti, que era reitor da Unicamp, tinha sido reitor, foi ser secretário de saúde aqui no governo Quércia. E ele me convidou para ser o secretário adjunto, ou seja, eu era secretário com ele. E foi uma das experiências de saúde pública também muito importantes, porque eu tive desafios muito grandes do tamanho do Estado de São Paulo, com uma pessoa muito dinâmica, que foi também o professor Pinotti, que também já morreu, e que aprendi muito com ele, aprendi muito das políticas públicas, da importância, vamos dizer assim, de clareza sobre o papel do Estado no campo da saúde. Estava sendo criado, ia ser criado o SUS, e não tinha sido criado, falando do ano 87, como todos lembram, a Constituinte, e a Constituição foi de 88 e a Lei da Saúde do ano 90. Então, nós estávamos ainda no pré-SUS, mas o Estado de São Paulo já estava desenvolvido na unificação de um sistema único de saúde. Então, minha vivência de SUS começou, na verdade, aqui no Estado de São Paulo. Mas depois, então, em Brasília, continuou, só que em vigilância da saúde e também no Ministério do Trabalho. E aí fui para Minas. Lá foi realmente onde me realizei como professor, porque, na verdade, aqui no Brasil, meus vínculos foram com a Unicamp e com a UFMG, e até minha aposentadoria, e depois, em 2007, meu retorno para São Paulo. Mas, nesse intervalo, eu fiz tantas coisas outras. Então, eu tive 3 vínculos acadêmicos, 2 sucessivos, e o outro simultâneo, que Johns Hopkins não era um contrato, vamos dizer assim, de que fosse impeditivo de continuar sendo professor no Brasil. Eram períodos que você ia para os Estados Unidos e voltava, né? Ficava 1 ou 2 meses, de 83 até 2001, eu ia todos os anos, no janeiro e fevereiro. Às vezes ficava 1 mês, às vezes ficava 2 meses. Claro que, estando em Baltimore, também ia a Washington, então fortalecia meus relacionamentos na sede da OPAS, lá em Washington, e com outros amigos e colegas em várias partes dos Estados Unidos. E então, isso foi até 2001. Com aquele grande acidente, aquele grande atentado
das Torres Gêmeas. 11 de setembro. 11 de setembro de 2001, eu tive, então, passou a haver algumas restrições para estrangeiros e o meu vínculo permaneceu, mas não havia mais atividade presencial lá até 2014. E você, com essa barba, tinha uma cara de terrorista que... Na época, eu tinha, inclusive, mais barba, né? Mas não... era muito... Havia muita desconfiança, um clima muito pesado, né? Um clima muito pesado. E também porque a Johns Hopkins, que é uma universidade enorme, mas ela é privada, então ela depende dos cursos, e ela cortou a vinda de estrangeiros, né? Alunos estrangeiros, que, na verdade, pagavam os cursos, né? Então, houve uma redução abrupta do número de alunos, sobretudo estrangeiros, né? Não só na Johns Hopkins, mas na outra concorrente dela, que é a Harvard, que são as duas mais famosas nos Estados Unidos, na área da saúde pública e da medicina. E então reduziu todo o trabalho internacional dos Estados Unidos a partir daquela data fatídica do 11 de setembro de 2001, em que eu estava no Brasil, mas a repercussão ficou muito forte no sentido da vinda de professores estrangeiros e também de alunos, né, de fazer os seus mestrados, seus doutorados lá. Aí eu fiquei mais ou menos relativamente estável, a não ser as atividades com a ANANT e outras atividades que sempre me ocuparam, mas estava em Belo Horizonte, fiquei lá até 2007, e já são agora 13 anos, né, praticamente 14 quase, que eu voltei para São Paulo. Mas nesse intervalo, o tempo de Belo Horizonte, eu fiquei muito ativo nas duas gestões, na presidência da ANAMT, e também com o início de uma consultoria que eu desenvolvi por algum tempo, mais tarde, principalmente quando eu voltei para São Paulo, e desenvolvi uma consultoria que foi muito ativa e muito qualificada, né? Que também já faz agora mais de 4 anos ou 5 que ela foi encerrada, e o escritório foi encerrado, tudo foi encerrado, por várias razões. Mas eu queria dizer, então, que a minha experiência com o mundo das empresas e também com as políticas privadas, né, em saúde ocupacional, medicina do trabalho, saúde ambiental, muitos temas ambientais, eu trabalhei com muitos temas ambientais, né, grandes problemas ambientais, né, e foi a dedicação de 2000 do ano 2000, mais ou menos, até o ano 2015, por aí, quando eu encerrei a consultoria, né? Com realizações muito grandes, mas com grandes desgastes. E é um tema que sempre me traz boas lembranças e muitas más lembranças também, a consultoria privada que eu fiz, já aposentado pela UFMG, né?